todos, sejam bem-vindos ao programa Seu Direito em Pauta, onde você irá aprender um pouco mais sobre os seus direitos e sobre como administrar as suas finanças. Eu sou Elisiane Moreira, apresentadora, advogada e educadora financeira, e hoje eu recebo aqui em nosso estúdio Danda Coelho, que é jornalista, escritora, palestrante, bacharel em Direito, mestre e doutora em Comunicação, para conversarmos sobre os desafios e conquistas do empreendedorismo feminino. Danda, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, é um prazer imenso estar aqui com você. Muito bom, já quero começar te perguntando como a comunidade Mulheres Cuidando de Mulheres influencia o crescimento e a sustentabilidade dos negócios liderados por mulheres no Paraná. Olha só, a primeira pergunta já é uma pergunta bastante forte, né? Sim. De fato, o objetivo do Mulheres Cuidando de Mulheres, entre outros objetivos, é a questão do empreender feminino. Mas muito mais do que pensar em lucros, do que objetivar finanças, é mostrar para as mulheres as suas forças, competências, capacidade. Então, a gente visa fomentar mulheres, estender a mão para que a gente possa crescer juntas. É uma grande rede de apoio, onde a gente tem diversos braços de atuação para que a gente possa trazer às mulheres o que elas têm de mais significativo para colocar em prática e, inclusive, compartilhar com outras pessoas, que o mais importante é isso. Claro. Não só eu saber fazer algo maravilhoso, como eu permitir que o mundo tenha acesso às minhas maravilhas. Bom, informação boa é informação compartilhada, e você falou agora de algo importante, que são os braços desse projeto. E um dos braços é o livro, né? Mulheres Empreendedoras é o primeiro de uma coleção maior. Fala um pouquinho sobre ele pra gente, Danda. Exatamente isso. A coleção recebe o mesmo nome do projeto, Coleção Mulheres Cuidando de Mulheres. E dentro dessa coleção, a gente vai trazer diversos volumes, todos escritos compartilhadamente com mulheres. São 8 mulheres em cada volume, e cada volume abrange uma temática diferente. A primeira, Mulheres Empreendedoras. Então, temos aqui 8 mulheres com histórias maravilhosas de vida, cujo objetivo, mais uma vez, é compartilhar para que outras mulheres sejam capazes de se identificar naquelas histórias e perceber o quanto elas também têm muito ainda por fazer e para oferecer. E muitas vezes a vida da empreendedora é uma vida mais solitária, talvez as pessoas ao redor dela ainda não tenham essa visão, e ela acaba ficando sozinha, isolada no mundo empreendedor dela, né? Então esse livro, ela vai encontrar aí nele um apoio, de certa forma, para que ela veja histórias compartilhadas, para que ela veja ensinamentos e lições sobre essa jornada da mulher empreendedora, Danda? Não, com certeza. Você vai se identificar como empreendedora, olhar para essas mulheres e perceber que você não está sozinha. Perfeito. Mas, muito mais do que isso, o objetivo é aquelas que ainda têm um grande potencial e não sabem. Não empreendem. Não empreendem. Então, apesar de compartilhar, sim, que você possa se sentir acolhida e parte daquilo, é que outras mulheres sejam capazes de perceber: ei, mas a minha história segue nesse sentido. Perfeito. Como que eu nunca me percebi? Como que eu nunca me vi empreendedora? Eu sou capaz, eu posso. É uma fonte de inspiração, então. Com toda certeza, porque são mulheres incríveis, histórias que, como eu sempre digo, cada uma delas, todas acabaram dizendo que, ao escrever, elas precisaram, então, revisitar toda a sua trajetória. E todas elas precisaram se fortalecer nas suas religiosidades. Claro. E procurar também, novamente, a terapia. Porque, às vezes, esse revisitar traz novas dores, Claro, que são claro. necessárias até para que a gente possa caminhar e evoluir da melhor forma possível. Muito bom. E quais são, Danda, os principais desafios enfrentados pelas mulheres empreendedoras, e como esse livro, então, Mulheres Empreendedoras, busca abordar esses desafios? Então, não é fácil empreender, principalmente quando a gente fala do Brasil, é muito difícil, existe uma burocracia, existem barreiras a serem superadas, e quando a gente fala de mulheres empreendedoras, ainda mais. Fala um pouquinho pra gente desses desafios. Olha, eu acredito que todos estejam esperando resposta padrão, formal. Falar sobre questão de crédito para mulher, etc. e tal. Mas eu vou dizer que os grandes desafios não são essas barreiras burocráticas que todos os empreendedores encontram. Os grandes desafios é você conseguir ajustar tudo que uma rotina feminina exige. Verdade. Porque nós somos o pilar das nossas famílias,
independente da estrutura que a sua família tem em termos de formatação, mas nós somos sempre o pilar dessas famílias. Verdade. E como pilar, eu digo não apenas os nossos filhos. Nós temos filhos, muitas têm seus companheiros, nós temos os pais, ou de repente um parente que precisa de um apoio, e as pessoas com quem você trabalha. No meu caso, por exemplo, eu sou professora de universidade, e eu não tenho sombra de dúvida que para muitos daqueles jovens, eu também sou pilar. Claro que sim, com certeza. Então, você percebe que administrar todos esses papéis, na minha opinião, e lendo as histórias dessas mulheres, a maternidade, então, é um papel que nos requer bastante Grande tempo. responsabilidade, sim. Então, eu diria que são os grandes desafios que a gente encontra, porque não basta ser mulher, tem que sentir e transformar em você esse ser mulher. A mulher se constrói, não é independente dela ter nascido uma mulher, Claro. o que ela vai se transformar e o que ela vai demonstrar socialmente para os próximos, né, para todos que a cercam, é que faz dela uma mulher de verdade, uma mulher de exemplo que nós temos aqui. Muito bom. São desafios que começam realmente antes dessa questão mais pragmática de crédito, de mercado, de concorrência, do negócio em si. Mas muitas vezes até uma questão psicológica, dela se aceitar e dela entender que existem os desafios e que eles precisarão ser enfrentados de certa forma e que ela é capaz de fazer tudo isso dar certo, né? De fazer acontecer, Dana. Ah, com toda certeza. É muito antes e vai para o Isso. muito depois. Exato. Se a gente pudesse comparar esses desafios com um dia de 24 horas, enquanto para todas as outras pessoas existem 24 horas, para uma mulher, mãe, empreendedora, deveria existir no mínimo 34 horas. Pra dar conta, pra começar a ficar mais confortável, né, Dana? Ontem, por exemplo, quebrando até um protocolo aqui, uma das minhas autoras falou, olha, eu fiz os convites, veja o que você acha. Ela teve a iniciativa. Legal. Daí eu falei, achei fenomenal, vamos mandar para as demais autoras. Falei, muito obrigada. Daí ela, imagina, e desculpa o horário, é que eu aproveitei que o meu filho dormiu e mandou uma foto do bebê no berço. Só mães vão entender. Aí ela aproveitou que o bebê dormiu Pra fazer e alguma coisa. vamos fazer o convite, porque daqui a pouco nós temos um evento lindo, um coquetel maravilhoso, então vamos fazer um convite bonito. Bom, sendo mais específica em relação ao livro, Danda, quais são os principais temas abordados, então, pelas 8 mulheres, né, que estão em destaque aqui no livro, e como essas histórias podem inspirar, então, outras empreendedoras a superarem obstáculos similares? Aquilo que a gente falava de se reconhecer no outro e ver o outro como inspiração, né? Bom, como eu disse, são 8 mulheres maravilhosas. Eu tinha outras mulheres também com o objetivo de entrar no livro e selecionar as histórias. Isso é legal falar, como que foi essa seleção, inclusive, né? Então, é que eu tenho um grande círculo de pessoas, então essas mulheres, acho que só uma ou duas eu ainda não as conhecia. Mas, mesmo dentre as que eu já conhecia e outras, chegaram várias mulheres com o objetivo de participar. E todas são maravilhosas, todas são inspiradoras, então é muito difícil fazer essa seleção. Imagina. A minha seleção parte daquela premissa, de que forma, que é a pergunta que você me fez, Sim. de que forma essas mulheres vão atingir outras mulheres e ajudar num reestruturar, num novo olhar para as suas próprias vidas. Perfeito. Então, aqui dentro eu tenho situações, às vezes, até muito diferentes do que a gente é habituado. Vou pegar um exemplo que me ocorreu agora. Eu tenho já ouviu falar nessa expressão? Educadora parental? Educadora parental, não. Explica pra gente. Então, inclusive ela não tinha título e eu dei o título pro capítulo Olha dela, aí. já vou contar. O título que eu dei ao ler o capítulo dela foi A Pedagoga do Amor. Porque eu comecei a ler e entender o que é uma educadora parental. É uma pessoa, no caso uma pedagoga, que educa os pais para educar os filhos. Uau, que incrível. Então, muitas vezes, a gente reclama de algumas formatações que nos colocaram. Ai, por que minha mãe fazia assim? Por que meu pai fazia assado? Gente, eles fizeram o que eles tinham de melhor para te oferecer. Com certeza. Agora, se você acha que precisa mudar algo, vamos entender o que mudar e como mudar. Essa educadora parental vem educar os pais como fazer para passar o que você quer, da forma que você quer,
para os seus filhos. Então era algo Faz fenomenal. muito sentido, na verdade, né? Quando a gente pensa, porque se eu quero ter uma educação de algum modelo, eu preciso primeiro aprender esse modelo mental e para depois poder repassar para os Sim. filhos. Então, que trabalho excepcional. Porque assim, é muito fácil você querer apontar para os seus pais que te Exato. deram o que tinham de melhor em todos os Com sentidos e de repente você vai continuar repetindo com seus filhos. Se aquilo te incomodou, aprenda. Você está tendo uma oportunidade que talvez os seus pais não tiveram de fazer repensar diferente. a educação. Muito bom. Aí eu tenho outra, por exemplo, que nem brasileira é. Ela é boliviana, mas mora no Brasil há muitos anos. E ela empreende por meio de óticas. Ela tem uma marca sustentável de óculos com produtos completamente diferentes. Eu digo, a matéria-prima dos produtos, Sim. né? Com um olhar completamente diferente. Aquilo que a gente jamais pararia para pensar, mas como que pode, como que disso sai Transforma algo isso. tão fenomenal? Que, por sinal, foi a que mandou a foto ontem com o filho dormindo. E para empreender ainda mais, o lançamento do livro vai acontecer dentro de estabelecimento de uma das empreendedoras. Uau, porque perfeito. uma ajuda a outra, Claro. uma dá as mãos para a outra. E aí Claro. a gente faz um grande ciclo de pessoas por ali. Bom, muito legal. Só essas duas histórias já realmente dá para perceber que aqui tem muita inspiração. Muito bom. E Danda, como que as barreiras de gênero impactam o acesso a financiamento, investimento para empreendedoras e quais estratégias têm sido eficazes para superar esses obstáculos? Bom, mulheres sempre têm sido vistas como menos capazes ou menos competentes, infelizmente, até os dias de hoje. Eu digo para vocês que para superar esse e tantos outros obstáculos que a gente tem, só existe uma saída, um segredo: educação. Perfeito. A partir do momento em que a gente educa uma sociedade a compreender que somos todos iguais, temos todos a mesma capacidade, independente de gênero, a gente modifica um olhar. Apesar do meu projeto todo, né, a rede de apoio Mulheres Cuidando de Mulheres, ter o foco na mulher, para que a mulher possa se inspirar, se fortalecer, em momento nenhum a gente visa que ela pense que ela é melhor do que o homem. Isso é importante trazer. Muito bom. Mas sim que todos somos iguais. Iguais. E se eu não fizer o meu trabalho adequadamente, os homens também não poderão fazer os seus, porque a gente está interligado, Perfeito. né? Então, a principal questão é educação. Não existe vida decente fora da educação. Muito bom. E qual é o papel da união e do apoio mútuo entre as mulheres empreendedoras na construção de um ecossistema empresarial mais inclusivo e mais sustentável, Danda? Amei a sua pergunta. É a questão de se apoiar mesmo. Então, por exemplo, eu faço parte de um outro grupo empreendedor, que inclusive a fundadora Está no também livro. está nesse livro. bom. Um outro grupo de mulheres empreendedoras, onde a gente faz o seguinte: é um jantar por mês, né, para poder encontro. divulgar um encontro, conhecer o trabalho umas das outras. E nós divulgamos e apontamos, sugerimos sempre os nossos trabalhos. Então, eu preciso, por exemplo, comprar uma bolsa de praia. Tá. Eu entro no grupo e pergunto: meninas, alguém trabalhando com bolsa de praia? Eu me lembrei de bolsa porque encomendei diversos produtos para a noite de lançamento, entre eles bolsa, e foi no grupo que eu encontrei. Falei: Nesse meninas, grupo quem de faz apoio. bolsas? Então, essa é a melhor maneira de fomentar. Indicar, procurar entre nós as pessoas, as mulheres que estão ali. E a gente sabe a luta dessas mulheres, porque a mulher, além do seu trabalho, além do seu empreendimento, é filho, é fazer comida, limpar a casa, parará, Verdade. parará, parará, porque isso não tem de se modificar. Eu já quero saber muito mais sobre esse e outros projetos dos quais a Danda faz parte. Nossa conversa está incrível, inclusive a repórter Isabelle Almeida tem informações muito interessantes sobre esse tema. E já é no próximo bloco. O programa Seu Direito em Pauta volta já.
Olá a todos, sejam bem-vindos novamente ao programa Seu Direito em Pauta. A conversa de hoje é com a Danda Coelho, que é jornalista, escritora, palestrante, bacharel em Direito, mestre e doutora em Comunicação. E a gente está conversando aqui sobre os desafios e conquistas do empreendedorismo feminino. Por isso agora eu converso com a nossa repórter Isabelle Almeida, que tem informações muito importantes e otimistas sobre esse mercado. Então, é com você, Isa. Olá, Elisiane, e a todos que nos acompanham aqui no programa Seu Direito em Pauta. De acordo com dados disponibilizados pelo novo CAGED, do Ministério do Trabalho, mostram que os postos disponíveis para mulheres empreendedoras cresceu no país. São mais de 600 mil postos formais de trabalhos para mulheres somente no ano de 2023, de acordo com esses dados. Conforme a pesquisa realizada pelo Empreendedorismo Feminino 2022, do Sebrae, mostrou que a quantidade de mulheres donas do próprio negócio no Brasil chegou a 10,3 milhões, um aumento de 30% em relação ao ano de 2021. Os estados com maior proporção de mulheres à frente de empresas são Rio de Janeiro, Ceará, São Paulo e Goiás. Isso mostra como o empreendedorismo feminino tem crescido no país. Eu volto com vocês no estúdio. Cada dia que passa, mais mulheres donas do seu próprio negócio. Muito bom, muito obrigada, Isabelle, pelas informações. Bom, Danda, cada dia que passa a gente vê mais mulheres empreendendo, sendo donas dos seus negócios. Então, um projeto como o seu vem a calhar, né? É de extrema importância aí para as mulheres que estão aí tentando, né, ingressando nesse mercado. Com toda certeza. Mas eu preciso fazer um parênteses. Apesar de extremamente animador ter essa percepção, também me gera um pouco de tristeza, porque a gente tem muito para caminhar. Verdade. Veja, as mulheres são maioria na nossa população. Então, por que, apesar do número ter aumentado, a gente ainda ser uma minoria mínima mesmo dentre os empreendedores? Nesse sentido, é que me ainda causa tristeza. Então, o que eu penso? Quando a gente fala em minoria, muita gente acha, não, mas por que vocês falam luta pelas minorias e colocam as mulheres dentro desse quesito? Para que levantar essa bandeira, né? Não, e até porque as mulheres são maioria, então como que faz a lógica da minoria? Essa é a questão da minoria. A questão é, por mais que nós sejamos maioria em números absolutos, nós somos minoria em números relativos. A hora que a gente olha para o empreender, a hora que a gente olha para o mercado como um todo, para representação política, por exemplo. Então, é nesse momento em que nós nos tornamos uma minoria. E a nossa luta é para que a gente esteja em pé de igualdade. Você falou de bandeira, eu sempre usei a mesma expressão. E esses dias foi muito interessante. Eu estava num podcast onde a entrevistadora vira para mim e diz assim: Danda, a tua luta é muito válida, porque ela é uma luta real. Bandeiras a gente rasga, a gente corta, mas uma luta como essa, ela vai reverberar. Incrível, incrível, que frase incrível. E Danda, quais são as estratégias que empreendedoras de sucesso têm utilizado para construir redes de apoio e mentoria, considerando especialmente a importância do networking do mundo dos negócios? É o foco no networking feminino. Por quê? Não é que a gente queira focar apenas na mulher, não se trata disso. Mas a partir do momento em que nós estamos nos compreendendo e nos apoiando, nós estamos nos fortalecendo. Claro. Então, essa estratégia de mulher cuidar de mulher, né, mulheres cuidando de mulheres, tem sido algo que realmente está nos fortalecendo bastante. Então, um exemplo, eu trabalho numa universidade e eu preciso de um palestrante sobre um tema específico. O que eu faço? Eu foco dentre os currículos, as pessoas de mesma capacidade, não tenha sombra de dúvida, porque a capacidade vai ser sempre o carro-chefe, tem que ser considerado. Mas se eu tiver entre duas pessoas, um homem e uma mulher, vamos priorizar a mulher. Por quê? Para que a gente possa, então, transformar essa maioria, não em maioria, mas em igualdade. Porque a maioria hoje é minoria. Perfeito. Né? E acho que até tem a ver com essa questão de confiar no trabalho das mulheres, né? E de se apoiar mutuamente. Então, quando a gente fala sobre um projeto desse, é na prática, não é só na teoria, né? Toda essa força em relação à igualdade feminina, mas nós mesmos temos que fazer o nosso papel, né? Quando a gente vai buscar um serviço, um produto, enfim. Então, buscar no cenário feminino de empreendedorismo. Veja, você me remeteu a uma frase que eu cresci ouvindo. O meu pai diz que falar
até papagaio fala, Exato, né? exato, Então não perfeito. basta falar, a gente precisa fazer, a gente precisa colocar a mão na prática. Ontem eu já estava deitada, eram 11 horas da noite, chega uma mensagem de uma pessoa, uma advogada que eu não conheço pelo Insta, me pedindo uma ajuda num processo de abuso sexual, pedindo para que eu indicasse algumas questões, não sei o quê. A hora que eu bati o olho, que apitou o celular, eu estava deitada, mas estava acordada. Sim. Eu pensei, se fosse só gracinha mesmo, eu nem teria aberto. Mas eu Claro, falei, opa, sim. alguma coisa está acontecendo. Isso é colocar a Isso é mão, apoio. isso é apoiar. Ela estava apavorada, sem saber como atender a sua cliente. E eu falei, não, querida, lógico, no que eu puder. Ela, desculpa o horário. Eu falei, tá tudo bem, se fosse para me mandar gracinha, eu não teria te respondido. Então, não basta falar, né? Papagaio fala. Daí pra Tem que prática, fazer, efetivamente. tem que pôr a mão na massa. Perfeito, perfeito. E Danda, como que o empreendedorismo feminino tem contribuído para a inovação e diversificação de setores tradicionalmente dominados por homens? Fenomenal. Nós mulheres temos um olhar diferente para tudo, Verdade. né? Assim como eu falei da ótica da nossa colega, a questão do encontro das mulheres mensal, que você chega lá esperando, a primeira vez que você espera algo super formal e você chega lá e diz, gente, É um bate-papo gostoso, isso aqui é assim. incrível! Esse que tava faltando na minha vida de empreendedora aqui. E aí tem espaço, olha como tudo é entrelaçado. Sim. Quando você precisa levar a criança junto, ela monta o espaço que é da empresa, daquela pedagoga do amor. Ó, chegou a me arrepiar. Incrível. Que ela tem toda uma equipe preparada para atender os... Então, as mães se divertem, dão risada, estão num ambiente saudável, num ambiente de trocas, não só em termos de networking, mas Não, de porque forma geral, somos todos os seres aspectos. humanos, né? Isso, aham. Então, como as mulheres estão inovando em ambientes que eram tipicamente masculinos? Apenas sendo mulheres, mostrando a sua competência, a sua dedicação, a sua capacidade. Então, a gente chega hoje em oficinas mecânicas e é atendido por mulher. Uau. Eu acho isso lindo. E é acolhedor para outra mulher, que muitas vezes passou a vida inteira entrando em mecânica já desconfiada, falando, será? Não entendo nada de carro. Será? E aí quando ela se reconhece na outra, ela sente mais confiança. Mais né? segurança, Então, apesar de exato. que eu imagino os horrores de preconceito que elas devem sofrer nesses ambientes. Verdade. Eu me lembro quando eu era criança, que já faz tempo, Foi ontem. foi praticamente ontem. Eu me lembro que quando os meus pais paravam num posto de gasolina para abastecer, a minha mãe e eu, né, as crianças, mulheres e crianças não podiam descer num posto de gasolina, porque aquele ambiente não era pra gente. Era hostil, não era para mulheres, é um ambiente que ela não poderia estar. E hoje, Hoje eu mulheres paro dirigindo, Não, vão e eu precisar paro tá no ali. posto e quem abastece meu carro é uma Às mulher, vezes é mulher, né? é E aí eu desço para pagar, quem tá no caixa é uma mulher. É verdade. Quer dizer, o ambiente é nosso. É E a verdade. gente transforma isso. E aí tá nas nossas mãos fazer isso acontecer e expandir para outros ambientes que eram então predominantemente de homens, né? Exatamente. Perfeito. E Danda, quais são as conquistas mais significativas que empreendedoras alcançam em termos de liderança e impacto social e econômico? Olha, em termos de liderança, a gente ainda precisa de muitas conquistas, Verdade. né? A gente não vê tanto, se puxar números, a gente não vê tantas mulheres naqueles cargos de chefia como a gente ainda vê homens. Por quê? O principal impeditivo de crescimento ainda tem sido o olhar distorcido sobre a maternidade, infelizmente. Isso até eu tive num congresso recentemente e, por incrível que pareça, a maternidade tem sido apontado como grande impeditivo. Mas por quê? Outra necessidade de mudança. Ok, quem engravida é ela. Mas por que quando o filho está doente, É a mãe. o telefone que toca da escola é o da mãe? Por que quando o filho precisa de um acompanhamento médico, esse acompanhamento é feito pela mãe? E veja, eu não estou em momento nenhum querendo tirar da mãe essa responsabilidade, esse apoio. Não é isso. Sim. Mas querendo, mais uma vez, por meio da educação e da conscientização, trazer para a nossa sociedade que você é tão pai quanto eu sou mãe. Isso. E se a gente for procurar as histórias das mães, as mães, raríssimas vezes, por exemplo, numa situação de divórcio, raríssimas vezes, você conta, uma mãe vira as costas para os seus filhos. Agora, se tornou comum
as histórias de que os pais viram as Viram as costas costas. para os seus filhos. Sim. Isso é o quê? É um grande problema que a gente tem na nossa sociedade, Verdade. entre outros motivos, pela falta de educação e consciência. E a gente tem uma lacuna que hoje, muito menos, ainda bem, mas que antes era muito comum, até mesmo entrevistas de emprego serem diferentes para homens e mulheres. Então, por exemplo, na entrevista da mulher, tinha a pergunta: quantos filhos você tem? E quem leva eles no médico? E a entrevista do homem, né? Você nunca viu esse tipo de pergunta, né? Então, a gente já vê esse cenário mudando, mas ainda temos muito o que evoluir, né, Danda? Começa a se modificar, sendo que hoje não é permitido esse tipo de pergunta numa entrevista de emprego, nem para homem, nem para mulher. Porque é uma exclui, né? É uma Lógico. excludente ali, opa. Então, Aí quantos filhos você ela tem? tem 3 pontos, então ela não serve para vaga. A não ser que eles já sejam adultos, né? Aí a gente deixa passar. Né? Então, realmente, já mudou muito, Sim. mas a gente ainda tem muito para A caminhar, caminhar. né? Mas eu não deixo de reconhecer tudo que a gente já mudou Claro, nesses. já Né? caminhamos. Muito bom. Danda, eu gostaria que você deixasse algumas considerações finais. Onde que as pessoas te encontram, as mulheres encontram esse projeto lindo que você promove? Vai ser um prazer falar sobre Por favor. isso. Bom, na verdade, tanto mulheres quanto homens estão convidados a fazer parte. Quando eu iniciei o projeto Mulheres Cuidando de Mulheres, ele realmente era só para as mulheres. Mas era um grande erro meu. Por quê? Como eu acabei de dizer, não se faz uma sociedade junto. apenas com mulheres. Então, eu sugiro que vocês vão ao meu perfil no Insta, que é onde Pode tudo deixar, iniciou, por favor. que é o @mulheres cuidando de mulheres. A hora que você digitar lá, vai aparecer eu assim, né, com a mãozinha assim, Muito bom. cheia de charme. Muito bom. Passa a seguir e você vai perceber que ali é o que eu chamo de sinestesia. São todos os sentidos sendo utilizados. Eu te chamo por meio de vídeo, eu te chamo por meio do livro escrito, eu te chamo por meio de conferências e a gente tem uma grande rede de terapeutas, vários profissionais que podem te atender. Vem fazer parte disso comigo. Vai ser uma bela troca, com certeza. Bom, obrigada, Danda, aí por conversar conosco, por trazer esse assunto tão relevante. Inclusive, quero agradecer também aos nossos apoiadores, CF Home Design, com esse mobiliário incrível, maravilhoso, que deixa o cenário ainda mais charmoso, e ao Quadro Shop, por esses quadros belíssimos que enfeitam e deixam ainda mais agradável aí o nosso cenário. A mais completa loja de quadros de Curitiba. E agora um recado especial para você que é empresário. Sabia que a sua marca pode aparecer aqui no programa Seu Direito em Pauta? A sua empresa e o seu negócio podem estar conosco através de parcerias, apoio e cotas de patrocínio. Como fazer isso? Só entrar em contato através dos endereços que aparecem no vídeo. Gostou desse programa? Então já nos siga nas redes sociais, no Instagram Seu Direito em Pauta, como aparece agora no vídeo para você, e também nosso canal do YouTube, onde você pode conferir esse e outros episódios. Seu Direito em Pauta, porque a informação é sua maior aliada. Nós nos vemos na semana que vem. Até lá!